Eita! A mesa... Eita, a mesa tá balançando, só. Vamos consertar aqui. Oi, Alexandra, tudo bom? Só vou ajeitar aqui a câmera aqui, já para começar. Hoje a live é sobre... Tá muito claro? Não, tá tranquilo, né? Dá pra me enxergar bem aí, Alexandra? Qualquer coisa, você fala. Tá me escutando direitinho? Tá dando pra enxergar direitinho? Tá muito claro? Qualquer coisa tu vai me falando aí que eu tento redirecionar. Então vamos lá. Bom dia para quem está presente e para os que vão assistir depois. Me chamo Vanessa, sou professora de Educação Física, trabalho com handball e atualmente trabalho com personal, mas personal de seres humanos. Não é só do pescoço para baixo, é cabeça e mente. Oi, Eduardo. Em equilíbrio. Hoje eu vou falar de um assunto muito importante. Oi, Leonardo, sobre emagrecer e o sono. Poxa, mas como assim? O que o sono tem a ver com emagrecimento? Tudo a ver. Porque eu tô com minha colinha aqui, gente, como sempre, minha cola. Como sempre, o sono. Qual é a função do sono? É responsável pela recuperação, manutenção e aprimoramento do nosso físico e do nosso mental. Quando a gente tem uma noite mal dormida, quando a gente não dorme bem, a gente tem a tendência a comer mais, a comer à noite e a comer coisas mais calóricas. E aí, quando a gente tem uma noite de sono ruim, o nosso dia como é que fica? A gente acorda muito mal, o dia fica arrastado, a gente não tem ânimo, não tem disposição e nosso dia fica, como eu falo, imagina um monte de corrente no nosso corpo, com aquelas bolas de antigamente dos escravos, a gente fica carregando essas correntes, o nosso dia fica muito, muito pesado. Até que enfim, minha sobrinha Giovana apareceu em uma live minha. Gente, eu sinto falar que hoje Petrópolis deve ter um dilúvio, deve ter um tsunami, porque minha sobrinha está presente na live. Vai chover. Então, tá, você já falou o que é o sono. E o que acontece se não dormir bem? 2 fatores. Mas, Vanessa, quais são as fases do sono? Bom, nós temos 2 fases. A primeira fase é o sono não REM. Como assim fase do sono não REM? Essa fase do sono não REM, ela tem... Eita, tá com calcinho aqui. Se estiver balançando muito é que a mesa tá faltando calcinho. Oi, Vinícius. Oi, gente que chegou. Bom dia para todos. Tô falando das fases do sono. O sono ele tem 2 fases: fase não REM e fase REM. A fase não REM ela é subdividida em 4 subfases. E desde que você começa a dormir até chegar no sono profundo, que é a fase REM. E essa fase REM é onde a gente tem o sono profundo e aonde a gente sonha e aonde a gente tem o nosso sono restaurador. São onde a gente tem as ondas mais lentas, aonde a gente apaga mesmo e aonde a gente descansa. É o sono restaurador. Quase que não sai. Só que essa fase, ela dura 90 minutos. E nós temos que ter, em média por noite, de 4 a 6 ciclos dessa fase de sono. Ou seja, nós temos que ter uma quantidade de 6 a 8 horas de sono por dia. Quantidade de 6 a 8 horas. Qualidade é outra situação, tá? Então, o sono ele tem quantidade
e qualidade. Oi, Viviane, tudo bom do Master? Como eu já falei, quantidade e qualidade. E quando a gente tem uma noite ruim, quando a gente não percorre a fase do sono não REM e REM, nós temos prejuízos. Por quê? Porque o nosso sono já não entrou naquela fase de recuperação. E o que acontece? Quando a gente entra na fase REM, do sono REM, a gente tem a produção de grelina, que é o hormônio da saciedade, que aí quando a gente entra na fase do sono REM e a gente não tem essa fase por uma noite mal dormida, o que acontece? A gente come mais, por quê? Porque a gente aumenta a fome, porque a gente não produziu esse hormônio da saciedade. E diminui a leptina, que é outro hormônio da saciedade, que aumenta a necessidade por alimentos. E quando a gente tem uma noite boa, a gente diminui o hormônio grelina e aumenta a leptina. Ou seja, a gente não come tanto à noite. Principalmente o quê? Alimentos calóricos. Gente, eu tenho que botar um calcinho nessa mesa. Eu vou nem botar meu caderno aqui para não ficar balançando. Então, como eu falei, quando que a gente produz esse hormônio da leptina e grelina? Que é durante o sono REM, que é o sono profundo, o sono restaurador, tá? Então, sono REM, a gente tem aumento de leptina, que é aumento da saciedade, diminuição do hormônio grelina, que é onde diminui a fome. Quando a gente não tem uma noite bem dormida, uma noite ruim, a gente tem uma diminuição da leptina, da saciedade, ou seja, se eu não estou saciável, eu quero comer, aonde a gente aumenta a fome. E qual é a diferença, então, Vanessa, de qualidade e quantidade? Qualidade são as fases do sono, sono não REM e sono REM. E a quantidade são as horas, de 6 a 8 horas. Então, sendo que de 6 a 8 horas, a gente tem que ter 4 ciclos, de 4 a 6 ciclos de não REM e REM. Quem não entendeu essas fases do ciclo, volta depois essa live aí para entender. Então, Vanessa, se eu dormir 3 horas da manhã e acordar 2 horas da tarde, beleza, eu tô com 11 horas de sono. Eu tô com uma quantidade excelente de sono. Só que sono não é só quantidade. Sono é quantidade e qualidade. Quem vai dormir às 3 horas da manhã e acorda às 2 da tarde, não tem qualidade de sono. Quem percorre o ciclo do sono, fase não REM e fase REM, tem um controle no sistema simpático e parasimpático, que são os efeitos secundários, como diminuição da pressão cardíaca, diminuição da frequência cardíaca e os menores níveis de glicemia, ou seja, diabetes tipo 2, lá para baixo, e tem taxas metabólicas como o colesterol muito melhores. Só vou falar uma parte sobre atividade física aqui, mas eu não vou me aprofundar porque hoje é sobre emagrecimento e sono. Mas eu não posso deixar de falar, quando você tem uma noite bem dormida, você consegue fazer uma atividade física, um exercício físico, você tem um dia mais ativo. Que quando você faz atividade física, você produz um substrato chamado adenosina. E esse substrato, ele te dá a sensação de cansaço, onde você, à noite, você quer dormir. Como eu falei, tendo um dia ativo, fazendo atividade à luz do sol, você tem uma noite cansada, você aumenta a sonolência. Só que isso eu vou entrar muito mais a fundo na segunda-feira, às 9h57, que é a live de emagrecimento e atividade física. Então, Vanessa, se você falou
que se eu dormir 3 horas da manhã e acordar às 2, eu tenho uma quantidade de sono. Beleza, mas eu não tenho qualidade. Por quê? Vocês sabem qual... Ai, meu Deus, eu esqueci, botei meu caderno ali. Oi, Marcel, quanto tempo? Então, que eu falei para vocês sobre dormir 3 horas da manhã e acordar 2 horas da tarde. Não é ideal. O ideal é você... Oi, Roberta, mulheres que inspiram saúde. É você dormir a partir das 9 horas da noite. Por quê? Porque às 10 horas a gente tem a nossa produção de melatonina. O que é isso, Vanessa, melatonina? É o hormônio que... Vai balançar, hein? Ó, balançou. Que estimula o sono. Então, se eu sei que 10 horas eu produzo a melatonina, então eu tenho que criar um hábito virtuoso de ir dormir após as 9 horas. Tá, mas aí eu vou para a cama. Lembrando, gente, que a cama, ela tem apenas 2 funções: dormir e fazer sexo. O restante na cama não existe. Como que não existe? Usar a cama para comer. Usar a cama para ver TV. Usar a cama para trabalhar. Usar a cama para brincar. Eu digo à noite, gente, tá? Oi, Eliana. E quando eu for para a cama dormir, eu não tenho que levar preocupação nenhuma para a cama. Senão eu não consigo dormir. E como é que tem que ser a luz do meu quarto para dormir? Eu tenho que tirar aquela luz branca. Se possível, luz completamente apagada. Se não, um pouquinho de luz, se possível, a amarela. Mas a menor quantidade de luminosidade possível. Gente, a luz do celular é branca. Faz com que você fique em estado de alerta. Televisão faz com que você fique em estado de alerta. Então, é importante eu ir para o quarto sem luz acesa, sem TV ligada, sem celular, sem WhatsApp, sem Facebook, sem rede social, sem laptop, sem nada que vá trazer a luminosidade como se fosse o dia. Mais tarde, oi Vivian, eu já vou falar para vocês sobre o ciclo circadiano. Então, mais uma vez, horário ideal para dormir após 21 horas, porque 22 a gente tem a produção da melatonina. E o ideal é que eu desligue tudo, que eu tenha pelo menos 30 minutos de conexão comigo mesma. Aí entra a higiene do sono. A higiene do sono, ela faz você ter uma qualidade no sono. O que eu faço na higiene do sono, Vanessa? A higiene do sono é onde eu faço a minha oração, é um momento meu comigo mesmo, minha oração, minha gratidão pelo dia que passou, aonde eu cultivo o perdão e aonde eu faço a técnica de respiração. Essa técnica de respiração a gente chama a Rivotril, aonde coloca a gente num estado de relaxamento, melhorando a minha qualidade de sono, tá? Então, gente, se eu tiver uma noite muito bem dormida, com qualidade e quantidade, eu vou ter inúmeros benefícios. O primeiro, para emagrecer, o sono, ele age de forma direta e indiretamente. Forma indireta. Por quê, Vanessa? Porque regula o colesterol, diminui os níveis de colesterol, diminui a frequência cardíaca, diminui a hipertensão, diminui diabetes, diminui níveis de depressão, diminuindo a ansiedade, onde a pessoa ansiosa come, e diminui o nível de estresse. O estresse leva a gente a comer produtos hipercalóricos. Ou seja, a gente tendo uma noite bem dormida, com qualidade e com quantidade, a gente tem o sono REM, onde a gente produz a leptina. E aí,
que fica nosso dia? A gente já acorda mais disposto, a gente já tem um dia produtivo, aonde a gente consegue fazer atividade física. A gente não fica igual eu falei. Quando eu tenho uma noite mal dormida, eu me imagino com correntes amarrada com aquelas bolas de peso, carregando durante o dia, meu dia fica completamente arrastado, sem contar que abaixa a imunidade. E eu tendo uma noite bem dormida, gente, eu com isso, com todos esses benefícios, eu vou diminuir o meu peso, vou diminuir minha gordura corporal, vou diminuir os índices de obesidade e melhoro minha qualidade de vida. Tem outros benefícios aqui, mas eu vou falar agora sobre um artigo que o Alexandre Alves, do Método Safe, do time Black, ele passou pra gente esses dias, um artigo que saiu em 2018. E falando, agradecendo muito ao Irineu, do time Black, que me ajudou muito sobre emagrecimento e sono. Irineu, muito obrigada. Voltando a falar sobre artigo. Ah, tá, Vanessa, você falou que a gente tem que dormir bem à noite. Mas e se eu tiver com insônia? Vamos lá. A gente tem a insônia por excesso de ansiedade e a gente tem aquele estresse do dia a dia. Por exemplo, eu me estressei durante o dia, tenho uma conta para pagar, vou viajar, alguma situação que naquele dia fez com que eu perdesse o meu sono. O que vai acontecer? Quando eu perco meu sono, meu cérebro ele fica ativo, ou seja, o cérebro ele fica ligado, ou seja, vai chegar uma hora que a gente vai dormir, mas a gente vai dormir por quê? A gente vai dormir porque a gente entrou em exaustão, em fadiga e aí a gente apagou. A gente dormiu, mas pode ter certeza, a gente vai acordar cansado. Ah, mas por que, Vanessa, eu não dormi? A gente vai acordar cansado. Por quê? Porque a gente não teve as fases do sono. E quando a gente tem a fase do sono REM, é a fase onde a gente, eu já falei que a gente tem diminuição da frequência cardíaca, diminuição da pressão arterial. Só que quando o nosso cérebro está ativo, a nossa frequência está alta, nossa pressão está alta. Então o nosso corpo fica em estado de alerta. E aí a gente não libera quem? Aquele hormônio que produz o sono, que é a melatonina. Só que aí você, como eu falei, você adormece porque você não aguenta mais. E aí você não tem aquelas de 4 a 6 fases do ciclo de sono. A fase não REM e a fase REM. Mas, e o ciclo circadiano, Vanessa? O que é isso? Ciclo circadiano, a gente reconhece a luz como estar de dia e quando a gente não tem luz, quando a gente está de noite. E aí o nosso ciclo circadiano, à noite, ele produz a melatonina para a gente dormir, tá? Aumenta a produção de melatonina e diminui adrenocorticoide, adrenalina e cortisona. E quando a gente está de dia, a gente diminui a melatonina e a gente aumenta o cortisol, adrenocorticoides e adrenalina. Mas quando a gente está com insônia ou com dificuldade de dormir, a gente inverte esse ciclo circadiano. A gente aumenta o adrenalina, adrenocorticoide e adrenalina e a cortisona, aonde a gente fica em estado de alerta, ou seja, por insônia, por estresse, tá? E quando a gente dorme, já falei, a gente tem a diminuição da frequência cardíaca, pressão arterial, cortisol, adrenocorticoide, adrenalina, diminuindo o nosso metabolismo. Aí vai chegar onde eu quero falar. Quando a gente diminui nosso metabolismo na fase REM, é aquela fase também que produz grelina e
aquela leptina, a gente também desacelera o nosso metabolismo para não absorver nenhum carboidrato, porque o nosso cérebro, ele se alimenta da glicose e do carboidrato como fonte de energia. Mas se a gente está em estado de alerta, a gente alimenta o nosso cérebro com essa glicose e com esse carboidrato. Ou seja, por isso que a gente acorda cansado. E, gente, se você tem que ir para o quarto quando você tiver sono. Pensar na cama como um lugar para dormir. Tá, mas eu fui para a cama e veio a insônia. Rolo para um lado, rolo para o outro. Rolo para um lado, rolo para o outro. Eu vou ficando num estado de alerta, de irritação, de raiva, que aí eu faço a inversão do meu ciclo circadiano. Eu aumento meu cortisol e aí que o hormônio melatonina não vem mesmo. O que a gente tem que fazer? Sair do quarto e temos duas situações que a gente pode fazer para resolver. A gente pode usar medicamento. O que vai acontecer com os medicamentos que fazem a gente dormir? Eles vão nos adormecer, mas a longo prazo eles vão ter um efeito colateral. Eles induzem a sonolência, mas não te dão uma qualidade de sono. Vão gerar dezenas de complicações a longo prazo. Mas a gente tem como resolver comportamentalmente. Como assim? Fazendo a higiene do sono, tendo uma qualidade do sono. Mais uma vez, se você estiver na cama, rolando para um lado, rolando para o outro, levanta e sai da cama, tá? Vai fazer atividades relaxantes. Quais são as atividades relaxantes? Leitura, técnica de respiração, aonde você vai relaxar e vai diminuir, desacelerar o seu metabolismo, e escrever. O ideal é que você escreva, você faça à noite um diário da gratidão. Pelo menos você agradecer 3 coisas que aconteceram durante o seu dia. Oi, Bruno! Diminuir a luminosidade, já falei sobre isso antes, aonde não levar eletrônicos, não ligar a televisão, não ver celular. O momento do quarto é aquele momento seu, que você tem que ter a sua conexão com você mesma. Lembrando, sempre 30 minutos. São os mais importantes. Nós temos nós temos os 30 minutos ao acordar. Assim que a gente acorda, os 30 minutos são mais importantes da nossa vida, onde a gente tem que se conectar com a gente, nada de celular, redes sociais. E os 30 minutos antes de dormir, a conexão tem que ser com a gente. Relaxar, agradecer, orar, fazer técnica de respiração. E a temperatura do quarto, ela tem que estar agradável. Se tiver um dia calor e você não tiver ar-condicionado, vai tomar um banho gelado, aonde você já vai para dormir mais relaxado. Então, gente, os 30 primeiros minutos ao acordar e ao dormir são mais importantes. Você tendo uma noite de qualidade e quantidade, assim que você acordou, eu aconselho vocês a fazer me faltou o nome aqui, a rotina matinal, me fugiu esse nome. A rotina matinal, que é a conexão de você com você mesmo, tá? E eu vou fazer agora, deixar para vocês fazerem perguntas e eu vou responder para vocês, mas eu vou fazer uma pergunta para vocês. Quem quiser, responde aí para mim. Quanto tempo sua qualidade de sono está ruim? Quanto tempo? Se são anos, você está tendo um débito de sono muito ruim. Ou seja, seu cérebro está tendo uma falta de reparo. Eu, Vanessa, falei na live passada como há 8, 9 anos eu vinha tendo uma noite muito ruim. Já usei remédio para dormir, Rivotril.
Hoje em dia, graças a Deus, não uso mais. Tenho feito a higiene do sono. Tenho tido uma qualidade de sono muito melhor e uma quantidade de sono também. Mas não vou te falar que é todo dia, não. Tem dias que falha, tem dias que eu acordo, que eu carrego corrente pelo dia inteiro, mas são hábitos virtuosos. Tem que ser uma construção diária. Esses hábitos viciosos de ficar mexendo no celular na cama, de ficar vendo televisão para dormir, principalmente vendo jornal, notícia ruim, luz acesa, quarto quente, ou seja, são dicas que a gente tem que ter para ter quantidade e qualidade. Qualidade é com a higiene do sono, para a gente entrar nas duas fases do sono, a fase não REM e a fase REM. A fase REM, gente, é a fase mais importante, onde a fase a gente restaura o nosso organismo. Lembrando que são de 4 a 6 ciclos por noite que a gente tem que ter. E, gente, se vocês têm alguma dúvida, pode me mandar direct, que eu respondo para vocês. Vai lá na minha bio, tem o link para vocês fazerem um check-up safe, para eu saber vários biomarcadores, como está o sono, se você está ansioso, se você fica horas vendo televisão, se você é ativo durante o dia, se você faz atividade, se você é grato, se você perdoa, se você tem alguma dor. Estou falando aqui alguns, são milhares, milhares não, são 40. E através desses biomarcadores eu sei como é que está a sua saúde funcional, como é que está a sua parte mente e sua parte corpo. Assim que seu check-up chegar no meu banco de dados, é só entrar lá na minha bio e acessar o link. Eu vou lhe enviar o laudo áudio explicando como é que está a sua saúde funcional. E lá na minha bio também tem um link do grupo que eu tenho do WhatsApp, do Telegram, onde eu passo dicas diárias de como você ter saúde funcional. Saúde social também, gente, são biomarcadores. Saúde mental também são biomarcadores. Ou seja, os biomarcadores da mente e do corpo. Gente, eu espero que vocês tenham gostado. Repasse esse vídeo para o maior número de pessoas que vocês puderem. Façam o check-up safe. Entre no meu grupo, lá no Zap, que eu vou passar a informação para vocês. Amanhã tem live também, às 9h57, só que vai ser uma live de exercício, só de exercício. Eu e professora Patrícia, que é goleira do time que eu jogo, e ela trabalha com crossfit. Nós vamos mesclar. Dá para você que faz handball e que não faz handball fazer essa aula também. E semana que vem, de segunda a sexta, lives diárias às 9h57. Um dia eu vou falar sobre emagrecimento, o outro eu vou falar sobre ansiedade, eu vou falar sobre emagrecimento e atividade física, outro sobre emagrecimento e ansiedade, outro sobre emagrecimento e alimentação, emagrecimento e propósito de vida, emagrecimento e ecossistema. Gente, repasse isso aí, marca, beijo no coração de vocês e até amanhã. Beijão, beijão, beijão. Dúvidas no direct.